Hoje é um dia muito especial, porque é um dia que eu mudei de opinião. Uma opinião que eu tinha muito bem fundamentada, que eu tinha realmente. Eu realmente achava que o que eu pensava era o correto e tudo mais. Hoje eu mudei a minha opinião a respeito do aborto. Hoje eu compreendi que o fato de eu considerar errado, o fato de eu não querer fazer e não. Enfim, de eu considerar uma forma de assassinato, não me dá o direito de julgar o outro. Então, e não me dá o direito de interferir na decisão do outro. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que o Estado ele interfere no direito individual da mulher quando ela toma essa decisão, porque hoje ele é crime. Então, e toda a sociedade condena, toda a sociedade. Então, as pessoas que fazem acabam se sentindo culpadas, obviamente, porque é uma coisa que toda a sociedade diz que é errado. Eu, particularmente, também acredito que seja errado. Né? Mas enfim, mas isso não me dá o direito de julgar o outro. E o Estado não pode interferir no direito individual do indivíduo, da mulher, né? do casal, seja lá o que for. O Estado não tem o direito de interferir na vida privada das pessoas. Então hoje eu compreendi isso. Hoje eu compreendi que essa ideia de que não quer dar para adoção. Compreendi que a coisa não é assim tão simples. Você ter a criança e dar para adoção no Brasil, o processo é muito burocrático. Assim, tanto para você dar em adoção quanto para você receber a criança em adoção, é um processo extremamente complicado, extremamente difícil. É burocratizado, então não é uma opção sinceramente viável para quem está desesperado, com os pensamentos confusos, sem saber o que fazer naquela situação. Você vai procurar esse meio, acaba desistindo, acaba vendo que não é muito trabalhoso, é muito complicado. E também a gente fala, eu mesma muitas vezes usei esse discurso, não, mas então tem que educar as meninas, tem que ter educação sexual nas escolas e tal, porque as crianças então não, elas têm que ser educadas para aprender a responsabilidade de fazer um filho e tal. Eu sempre fui uma pessoa que preguei isso, mas eu acompanhei aí todo o desenrolar na internet de comentários e todas essas questões quando vieram alguns livros do MEC enfim, com algo de educação sexual, as pessoas tomaram isso como uma coisa negativa, ficaram furiosas contra isso. Então é uma situação complicada, porque as pessoas não ensinam seus filhos em casa, as pessoas não têm diálogo com seus filhos em casa. A grande maioria dos brasileiros acontece isso, na grande maioria dos lares é isso que acontece. As pessoas não têm diálogo, assim, pais e filhos não conversam. Então as meninas acabam sem ter, tanto as meninas quanto os meninos eles não têm essa educação, eles não aprendem a saber a responsabilidade, a dificuldade que é ter um filho, enfim, e se a escola toma esse papel, a escola é vista como criminosa. As pessoas não aceitam porque elas acham que elas têm que educar, que elas sabem o tempo dos filhos delas para falarem sobre esses assuntos, e que elas sabem como falar com os filhos sobre esse assunto, que a escola não deve interferir nisso. Só que quando chega para falar com os filhos em casa, não conversa, não fala. Então as pessoas acham que eles têm que educar os filhos, mas não educam. E se a escola toma esse papel, eles tomam como se estivesse fazendo uma apologia à pedofilia, coisas assim. Chega a surgir pensamentos assim nas pessoas. Então, realmente, essa é uma situação muito complicada. E, realmente, em vista de tudo isso, a gente, talvez, realmente, o melhor caminho seja a descriminalização do aborto. No mínimo, a descriminalização. Assim, que as mulheres que praticarem o aborto, que tomarem essa decisão para si, não sejam vistas como assassinas, né? Sejam vistas na posição em que elas são, que são mulheres desesperadas com a própria situação.
Então, assim, foi muito engraçada a maneira como eu mudei a minha opinião a esse respeito, porque eu estava numa palestra e tinha uma pessoa se posicionando contra a palestra, a palestra era uma palestra de dados sobre esse assunto, não era de apologia nenhuma coisa nem a outra, era uma discussão sobre dados, e a pessoa se colocou, defendeu o seu ponto de vista, que é contra o aborto, com muitos dos argumentos que eu mesma sempre utilizei para ser contra. E quando eu ouvi na boca da outra pessoa os argumentos que eu usava, rebatendo os fatos que estavam diante de nós, os estudos, muitos estudos e muitos fatos que estavam ali, eu vi o quanto é mesquinho, o quanto é ingênuo ser contra a descriminalização do aborto. Então hoje eu mudei a minha opinião. Eu, particularmente, nunca abortaria, nunca abortei, nunca abortaria e nunca vou abortar. É só mesmo em uma situação assim de vida ou morte, algo assim. Mas eu compreendi que não, o Estado e eu e você não temos o direito de interferir na decisão do outro.